Ainda de pé, para que os irmãos possam depois sentar e ficarem tranquilos, amém? Eu convido todos a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho de São João, capítulo de número 4. É um texto muito conhecido, mas ainda que pregamos 10, 20 vezes, 100 vezes o mesmo texto, eles ainda continuam sendo renovados, vivo, né? A palavra de Deus, ela é viva. Deus sempre tem algo mais profundo para revelar para nós, mediante a palavra. Amém? Eu vou ler na minha tradução, acho que é a mesma. Evangelho de São João, capítulo de número 4, versículo 1 em diante. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Jesus lhe, pois, disse à mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com o samaritano. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que ele beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Amém? Até aqui. Deus abençoe a igreja. Nós temos aqui um texto muito profundo, um texto muito forte, que fala de uma tal samaritana. A Bíblia não especifica o nome desta mulher, mas era uma moradora de Samaria. O que mais chama atenção, igreja, é que quando o texto começa, ele começa com um confronto, né? O texto começa com um confronto. Por quê? Qual foi a forma de Jesus deixar a Judeia e ir para a Galileia? Jesus então deixa a Judeia, vai para a Galileia, teria que passar em Samaria, porque ia numa linha reta, e Jesus, quando tem algo para fazer, ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, ele vai em linha reta, ele vai no objetivo. Ele tinha que passar em uma cidade de Samaria chamada Sicar. Agora veja bem que aqui está existindo um confronto. Qual que é esse confronto? Os fariseus. O que é que os fariseus estão argumentando? Eles estão dizendo o seguinte, olha, Jesus está batizando mais do que João Batista. Ainda que não era Jesus que batizava, mas sim os seus discípulos. Os fariseus, então, estão dizendo que os discípulos de Jesus, que Jesus batiza mais gente. É um confronto.
Veja bem que esse tipo de confronto, ele não evolui, ele não faz crescer, ele não progride em área nenhuma, principalmente na igreja, né? Não há necessidade desse tipo de confronto, que aquele tal departamento está trabalhando mais do que o outro departamento, né? Que aquele pregador prega melhor do que o outro pregador, que aquele trabalha mais, aquele viaja mais, aquele faz mais. Isto nunca deu certo e nunca vai dar. Não deu certo aqui também, nessa ocasião, porque isso faz Jesus deixar a Judeia. Não é? Então, irmãos, esse negócio de confronto, discussão, disputa, nunca deu certo. Não é necessário. Nós não trabalhamos para uma empresa, nós não trabalhamos para algo terreno. A própria Bíblia diz que a nossa luta, né, ela não é carne e sangue. Por isso não há necessidade. Todos nós fazemos e fazemos para o Senhor Jesus. Todos nós fazemos e fazemos para a obra de Deus. Todos nós temos um alvo e esse alvo é vida eterna. Este alvo é crescimento espiritual. Este alvo é ganhar almas. Este alvo é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Sem falar dos confrontos familiares. Imagine se eu perguntar aqui, como está a sua família? Como que funciona a sua família? Em geral, a casa que você convive, parentes, né? Como está? Cada um vai ter algo para contar, vai ter uma experiência para contar de que há debate, de que há disputa, de que há discussão, de que há pessoa descontente, não é verdade? Cada um vai ter algo para dizer. Então, esse tipo de corrida, disputa, não leva a lugar nenhum. É objetivo, é referencial de tristeza, referencial de brigas, né? Isto é um referencial de guerra familiar. É o que está acontecendo aqui, lá na Judeia, né? Estão discutindo. Os fariseus sempre tinham o dedo, a mão, a boca, né? O ouvido de quem? Dos fariseus. Olha, viu só? Jesus está batizando mais do que João Batista. Nem era Jesus que batizava, eram os discípulos de Jesus. Mas estão dizendo, está batizando mais, você viu? Irmãos, não há necessidade de saber quem batiza mais ou quem batiza menos. Quem canta melhor ou quem canta pior, não é? Todos estamos empenhados na obra de Deus. Isso não traz lucro para a obra de Deus. Não traz lucro para a família. Imagina então os vizinhos, né? Essa guerra ela é participante. Essa guerra ela é presente aqui na terra, né? Olha bem quantas guerras estão sendo travadas hoje aqui na terra, né? Guerras que não param, não cessam. Por quê? Um quer ser melhor do que o outro, um quer ter mais arma do que o outro, um quer ser mais veloz do que o outro, um quer ter avião maior, um quer ter arma melhor. Então vira o quê? Vira uma guerra. Por isso a Bíblia diz que a casa do Senhor, ela é chamada casa de oração. É casa de louvor, é casa de adoração, é casa dos enfermos, é casa de bênção, é casa de unção, é casa de milagre, é casa de conversão. Aplauda o Senhor. Glória, glória a Deus, aleluia. Olha que coisa interessante, por esse motivo, Jesus ele deixa... Diz aqui, deixou a Judeia. Jesus deixou a Judeia. Veja bem que essa palavra deixar, todos nós um dia, em algum momento, deixamos algo, né? Alguns deixam, por exemplo, uma cidade, né? Não estou bem nessa cidade, eu vou me transferir
para uma outra cidade, então ele deixa aquela cidade em direção a uma outra cidade. Ele pode deixar a cidade em direção a uma outra cidade. O que ele não pode deixar é uma parte sua naquela cidade. Essa uma parte que eu estou querendo dizer é talvez uma parte da sua vida, uma alegria que ele tinha naquela cidade. Ele não pode deixar aquela alegria naquela cidade. Ele tem que levar toda a alegria com ele. Uma parte do seu conhecimento não pode ficar naquela cidade, porque todo o seu conhecimento tem que ir com ele. Se ele tem um ministério e ele deixou uma cidade para uma outra cidade, ele não pode deixar uma parte do seu ministério, do seu talento naquela cidade. Eu estou querendo dizer que deixar um lugar, uma cidade, você pode, mas você tem que levar tudo que você tem de bom junto com você. Nenhum de nós queremos que alguém muito querido morra. Mas, infelizmente, essa parte também, ela existe na vida do ser humano e alguém, em algum momento na vida, ele vai ter que enterrar alguém. Mas ele não pode deixar, ele não pode enterrar junto com aquele alguém uma parte dele. Tem muitos que dizem, eu enterrei meu pai, enterrei minha mãe, mas eu enterrei uma parte da minha vida junto. Não. A vida continua, ele não pode deixar nada enterrado junto com aquela pessoa, né? O teu talento, a tua paz, a tua vida, né? As bênçãos, a alegria, o ministério tem que ir com ele. Até mesmo alguém que deixa uma igreja, não é? Talvez por um motivo a pessoa não se sente mais bem numa localidade, numa igreja, e ele então vai deixar aquela igreja para ir junto para uma outra igreja, mas ele tem que ir daquela igreja com tudo de bom que ele tem. Eu saí de lá, mas deixei meu ministério, eu deixei minha alegria, eu deixei meu dom de louvar, meu dom de tocar, meu dom de pregar, deixei lá com ele. Não, ele tem que levar tudo que ele tem de bom, junto com ele. É como Jesus aqui, está deixando a Judeia, mas ele está indo com tudo que ele tem, né? No seu ministério, toda a sua alegria, seu talento, seu amor, sua paz, ele está levando junto com ele. Então vamos sempre lembrar disso, nós nunca devemos deixar nada que nós temos de bom em algum lugar. Nós temos que levar tudo que nós temos. Tem pessoa que deixa uma parte da vida dele em algum momento do passado, mas temos que ser como o apóstolo São Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu vou para o alvo, eu prossigo para o prêmio, eu prossigo para o objetivo, eu prossigo para um elevo espiritual. Olha que coisa interessante, deixou a Judeia e ele foi para a Galileia, linha reta, né? Como ele foi na linha reta, era necessário passar para uma cidade de Samaria chamado Sicar. Tem alguém aqui que algum dia teve a curiosidade de saber o significado de Sicar? Cidade dos bêbados. Sicar, cidade dos bêbados. Já pensou? Sicar era uma cidade que tinha um referencial de uma água de qualidade, de uma água que não tinha o seu pH, né, a sua acidez, nem muito alta, nem muito baixa. Uma água de qualidade, mas tinham muitos que preferiam, né, estar nos bares, porque o significado de Sicar, cidade dos bêbados. E isso aí continua até no dia de hoje, porque o ser humano, tanto crente como aquele que não é crente, ele tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quer. A própria Bíblia diz, escolhei, pois, se eu não me engano, Deuteronômio, capítulo 30, escolhei, pois, o bem, o mal, né? Que tipo de vida você quer para você? Que tipo de vida você quer para a sua família? Que tipo de vida você quer para a sua saúde? Que tipo de vida você quer
para o futuro, né? Quando os dias de cães, né? Cabelos brancos vão chegar. Qual é o estilo de vida que você vai querer ter? Depende da atitude, depende do gesto, depende do modelo de vida que você tem. Então, deixavam, né, a água pura para estar nos bares. E incrível é que esse costume, até hoje, a cidade, por menor que ela seja, pode ser uma colônia, aonde se abriga aí um pequeno número de pessoas. A primeira coisa que estabelece naquela região não é nem uma igreja, não é nem um posto de saúde, nada disso. A primeira coisa que se faz lá é um bar. Incrível, e não era diferente em Sicar. Mas Jesus, ele quando tem que passar por um lugar, ele não se desvia. Se nós somos obrigados, ou se nós precisamos se desviar de alguns lugares, nós temos que corrigir, né, esse nosso testemunho. Porque nós não temos que se esconder de nada, se afastar de nada. Porque o testemunho do crente, ele tem que ser prudente, não é? Prudente. Jesus mesmo disse, sede prudente como a serpente e manso como a pomba. Então, Jesus está indo para Galileia, tem que passar em Samaria, e ele vai passar dentro da cidade chamada Sicar, porque ele não tinha o porquê se desviar. Porque eu estou falando em desviar de Sicar, desviar de Samaria, porque havia uma rincha, né? Uma rincha, havia um problema antigo, que os judeus não comunicavam com os samaritanos. Isso era antigo, né? Mas Jesus, ele veio para quebrar esses paradigmas. Então, se ele vai passar, ele vai passar por onde ele tem que passar. E assim que nós temos que ser. Se não vamos na casa de alguém, não vamos por quê? Temos que ir. Se nós não temos costume de falar com alguém, por quê? Temos que falar, porque temos que ter a credibilidade com todas as pessoas, o respeito. Se não falamos com alguém é porque houve alguma coisa no passado. Por que não pedir perdão? Por que não acertar, como se diz os ponteiros, não é? Então Jesus não tinha isso. O povo antigo não falavam com o samaritano, não conversavam, mas hoje eu vou para Galileia, vou passar por Samaria, vou passar por Sicar, e lá eu vou falar com esta mulher, porque eu tenho uma obra para fazer naquele lugar. Muitas das vezes Deus tem para você uma obra para você realizar numa família, em um lugar, num bairro, num comércio, e você tem essa. Eu não vou ali, não passo ali, não falo com ninguém dali, sendo que Jesus está colocando na tua mão, no teu caminho, uma missão para que alguém seja salvo, para que alguém seja batizado, para que alguém se arrependa, para que alguém veja o erro que está vivendo. Aplauda ao Senhor. Deus é tremendo. Deus é grande e Ele é maravilhoso. Aí acontece algo de especial, né? Jesus, ele chega em Sicar. Ele vai aonde? Ele vai ali, ele senta, ele descansa ali sobre aquela fonte muito famosa, né? Fonte de Jacó, que Jacó havia ali oferecido, né? Para seu filho José, como um memorial. E chega ali quem? Uma mulher. E podemos ter certeza de que esta mulher, ela era pobre. E Jesus se fez ali mais pobre que ela. Por que que nós podemos ter certeza que essa mulher samaritana era pobre? Porque as mulheres ricas não iam tirar água. As mulheres ricas mandavam as suas servas. Mulher rica não ia tirar água de maneira nenhuma. Mandava as suas servas tirar para elas. Mas esta mulher não. Como ela é pobre, ela mesmo vai com o seu balde, né? Com o seu cântaro. Se você vê algumas traduções, diz que ela foi com um balde tirar água
né? E por que eu estou dizendo que Jesus, ali, ele se faz mais pobre do que aquela mulher? Porque a mulher ainda tinha um balde. Jesus não tinha caneca, não tinha balde e não tinha corda para puxar água. Um homem tão rico, tão poderoso, um homem que andou sobre as águas, poderia, e pode ele, tirar a água do poço, mas ele se fez ali humilde, se fez pobre para ter uma conversa, uma aproximação com aquela mulher. O que nós precisamos ter, irmãos, é uma aproximação com as pessoas, com os doentes, com os sofridos, com os necessitados, com os desviados, com os maltratados. Se nós não tivermos essa aproximação, o nosso testemunho, o dom, tudo que temos que Deus confiou a nós, ele passa a ser inválido, porque nós não temos essa parceria, essa aproximação, esta humildade, esta simplicidade, ela tem que estar penetrada em nossa vida. Jesus, então, ali, ele faz-se mais pobre do que a mulher, porque a mulher tinha um balde, ele nem isso tinha na mão. Então, começa ali o quê? Começa ali uma conversa. Jesus, ele diz o quê para a mulher? Todos sabem, mulher, dá-me de beber, falando assim num português bem fácil. Mulher, dá-lhe uma caneca d'água para me matar a minha sede. A mulher olha bem para o judeu, né? E diz, espera um pouco. Você não sabe? Você não tem conhecimento do quê? Você não tem conhecimento que nós não se falamos? Já pensou a igreja? Você não tem conhecimento, você não sabe que nós não se falamos? Eu sou samaritana, você é judeu? Nós não temos esse costume de conversar. Imagina, irmãos, hoje existe esse tipo de opressão. Isso é uma cadeia. Não posso falar com aquela tal pessoa por causa da religião que ela é. Eu não posso falar com aquele porque ele defende um outro partido do que eu. Né? Eu não posso falar. Mas se você não pode falar, como que você vai pregar Jesus? Como que você vai falar que Jesus é bom, que o lugar que você está é melhor do que o lugar que ele se encontra, se você não pode falar com esse alguém? Ah, porque minha mãe, meu pai não se dava com ele, houve um problema no passado, na antiguidade, mas essas coisas têm que ser quebradas. Então a mulher diz, olha, nós não se comunicam. Jesus fala, mulher, se tu soubesse quem eu sou, né, tu pedirias, e eu lhe darias água viva. Né? Olha, a mulher começa ali a ficar admirada da presença de Jesus, e eles começam então a conversar, não é? Aí a mulher diz, olha, esse poço, ele é um poço com um referencial muito famoso, né? Jacó, nosso pai Jacó, deixou isso daqui para a nossa sobrevivência, né? E aí começam então a conversar. E Jesus diz, mulher, se tu soubesse o tipo de água que eu tenho para lhe oferecer, tu pedirias e eu lhe daria água viva, né? Mas a mulher diz, mas tu não tem como tirar, e o poço é fundo. Olha bem, aonde começa ali a se aprofundar, né? Tu pedirias e eu lhe daria água viva, mas tu não tem como tirar, e o poço é fundo. Jesus diz, mulher, aquele que beber desta água, ela vai apenas matar a sede física, né? Vai ter que vir aqui amanhã. Foi como Jacó bebeu desta água, e ele teve que beber no próximo dia. Os filhos de Jacó, a nora de Jacó, todos os familiares de Jacó beberam e tiveram que continuar bebendo, porque essa água aqui, ela só consegue saciar, ela só consegue saciar a sede física, mulher. É como você veio aqui hoje, você veio ontem, e você vai ter que vir amanhã. Porque essa água é uma água que apenas mata a sede física.
Você vai ter que voltar aqui. Mas eu tenho uma água para te oferecer, mulher, que se você beber dela, você não terá mais sede. Ele está querendo dizer, mulher, você tem muito problema na tua vida. Você tem muita tristeza na sua vida, na sua família. E se você beber da água que eu lhe der, todos esses problemas, eles vão ser resolvidos. Porque a água que eu tenho para lhe oferecer não é uma água física, não é uma água humana, mas ela é uma água espiritual, ela é uma água divina, ela é uma água que te sara, ela é uma água que te transforma, ela é uma água que te cura, ela é uma água que te dá paz, ela é uma água que te dá alegria, ela é uma água que te leva para a vida eterna. Oh! Como é bom lembrar desse texto, desse relacionamento que começa a existir ali no poço. Sabe qual é a primeira coisa que a mulher diz? Senhor, então eu quero desta água para que eu não venha mais precisar tirar água desse poço. Sabe o que ela está pensando? Num isolamento. Ela está querendo dizer, bom, então eu vou beber desta água que tu tens, porque se eu beber da água que tu me oferece, eu não vou precisar vir aqui mais. Ela está querendo dizer, eu vou ficar na minha casa, eu vou me isolar. E a Bíblia, ela nunca alimenta essa teoria de você se isolar de alguém, ou da casa de Deus. Tem muitos que têm um tipo de um provérbio, uma maneira de dizer, o negócio agora é só eu e Deus, não preciso mais da igreja, é só eu e Jesus. Isso não funciona, nós precisamos desta confraternização. Imagina alguém se isolar na sua casa, eu vou orar na minha casa, eu vou louvar na minha casa, só vai ser eu e Deus. Isto é uma falta de paz. Isto é uma falta de Deus. Então aquela mulher, na maneira que ela fala, quero beber desta água então, para que eu não venha precisar mais vir aqui no poço. Ela está confundindo o espiritual com o físico, né? Porque na realidade aqueles que se isolam de água, eles, de alguém, de algo, eles passam a sofrer. Eles passam a participar de tristeza, de aborrecimento, de tudo aquilo que alimenta os pensamentos maus. E Jesus está dizendo para ela que ela precisa beber da água viva para que ela venha sarar de todos os males que estão pertencentes na vida dela. Aí Jesus usa uma expressão, porque Jesus, ele quer tocar na ferida. Os irmãos sabiam que Jesus quer tocar na ferida. Jesus, ele não dá volta, não. Jesus, ele não sai do objetivo, não. Não assim, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou tocar na ferida. Se eu falar, eu vou machucar. Então eu prefiro não falar. Já viu isso? É assim, se eu falar isso lá, vai dar briga. Se eu pregar isso lá na igreja, muitos não vão gostar. Então eu vou pular essa parte. Mas Jesus não. Jesus, ele vai na ferida. Por que ele quer ir na ferida? Porque ele quer fazer a ferida cicatrizar. Ele quer fazer a ferida sarar. Por isso, se há em você essa noite uma ferida aberta, né? Jesus, ele quer curar essa ferida. Eu não sei que tipo de ferida que é, se é um trauma, se é uma ferida mesmo, talvez uma ferida que você tem no seu corpo, que você nem está ciente, nem sabe. Mas Jesus, esta noite, quer sarar a ferida. Talvez é o mal que te fizeram. Talvez é uma palavra mal que foi dita para você e esta ferida está aberta. Porque você não consegue perdoar, você não consegue dormir, você não consegue sonhar por causa desta ferida. Mas hoje é noite da ferida ser cicatrizada. Aplauda ao Senhor. Bem forte, igreja. Bem forte. Jesus está sarando ferida.
Porque Jesus toca na ferida. Jesus toca na ferida. Jesus toca na ferida. Aleluia. Sabe que Jesus diz para ela: mulher, a nossa conversa está boa. Já viu essa palavra? Mulher, a nossa conversa está muito boa. Foi um prazer conhecer você. É meio-dia, né? Hora sexta, meio-dia. Mormaço, né? Lá naquela região, Oriente Médio. Tá boa a prosa, né, mulher? Mas faz o seguinte, para nossa prosa continuar, vai chamar teu marido. Vai chamar o teu marido. Já pensou? Jesus sabia de tudo. Se nós sabemos de um problema desse na vida de uma pessoa, nós vamos querer cortar a volta, né? Não vou passar por Sicar, não. Sicar já é a cidade dos bêbados, então não sou pertencente a esta cidade. Eu vou desviar. Acho que havia um desvio, né? Quando você vai aqui para cortar o pedágio de Indaiatuba, aqui tem um desvio que você pega. Você vai aqui na estrada de Mojimirim, você quer sair do pedágio, tem um desvio que você pega. Quer sair aqui do pedágio da Anhanguera, tem outro desvio. Então, aqui na terra é cheio de desvio. Tem pessoa que vê alguém, não quer passar, ele desvia, não é? Tem um monte de desvio. Então, nós também gostamos de usar esses tipos de desvio para não tocar na ferida. Mas Jesus, ele vai na ferida. Mulher, chama teu marido. A mulher diz: Senhor, eu não tenho marido. Jesus fala: realmente você é prudente. Realmente você fala a verdade. Porque você já tiveste 5. E o que você tem no momento não é teu marido. Sabe por quê, irmãos? Marido para Jesus é quando a pessoa é casada. Relacionamento conjugal, né? Para Jesus é quando é casado. Então, se não é casado e vive uma vida de casado e não é casado, para Jesus não é marido e não é esposa. Porque a mulher diz: Senhor, não tenho marido. Mas tu disseste bem, porque já tiveste 5 e o que tens não é o seu marido. Poxa vida, agora então a mulher fala: realmente, tu não és um homem simples, né? Tu não és qualquer pessoa, tu és um profeta, porque já está revelando a minha vida pessoal, a minha vida particular. Aquela mulher não era uma prostituta, de maneira nenhuma. Aquela era uma mulher que os matrimônios, que os parceiros, na vida dela não tinha dado certo. Tem pessoa que não consegue dar certo nessa área. É por isso que Jesus tocou ali. Jesus disse: esses traumas, essa tristeza, esse tipo de vida, ele tem que ser mudado na tua vida. Disseste bem, já tiveste 5, esse que você tem não é teu marido? Olha aí, a mulher já falou: pronto, eu não estou falando com alguém normal, não. Aí pronto, a mulher, a Bíblia disse assim, que ela já mudou o seu comportamento. Nosso comportamento no decorrer da nossa vida, no decorrer da nossa presença na igreja, no ministério, tem que ser mudado. Nós vamos galgando, nós vamos pegando mais experiência, aprendendo. Porque aquela mulher, ela disse: eu vou na cidade. E ela deixa ali o seu balde, querendo dizer: pronto, Jesus, agora, se você quiser tirar água, o balde está aqui. Eu vou para a cidade. Vejamos que era uma mulher sábia. Ela era uma mulher que tinha credibilidade. Por quê? Porque uma mulher sem credibilidade não conseguiria atrair os homens da cidade a estar com Jesus. Ela tinha que ter credibilidade e brilho. É o que a igreja, no presente momento, tem que possuir na sua vida. Credibilidade. Se não tivermos credibilidade, os vizinhos não vão querer ser da nossa igreja. Não vão querer aceitar Jesus. Temos que ter credibilidade para pregar, para que as pessoas
possam sentir atraído. Tem que ter este brilho que nós compreendemos, que já foi revelado para nós, que este brilho se chama Espírito Santo. Presença de Deus naqueles dias ainda não apareciam, né? Não era manifestada como Espírito Santo. Não era. Porque o Espírito Santo começou mesmo a existir no dia de Pentecoste. Não é verdade? Era a mesma coisa dos demônios. No antigo Israel, falavam poucos em demônios. Não acreditavam muitos em demônios. Mas no ministério de Jesus, começou a aparecer as manifestações demoníacas. Então esta mulher tinha credibilidade, porque a Bíblia disse que ela atraiu o povo, os homens da cidade, a ouvir e ver Jesus. Credibilidade é uma coisa importante. Se você tem um negócio, não importa o ramo, e se você tiver credibilidade, o seu negócio, o seu ramo, né? Ele tem a probabilidade de crescer. Porque você tem credibilidade. Tudo aquilo que você promete, você cumpre. Né? Teu trabalho, ele é um trabalho de eficiência. Trabalho de boa qualidade. Porque você tem credibilidade. Então, quando você vai pregar a palavra de Deus para alguém, esse alguém tem uma probabilidade muito grande em aceitar Jesus, porque ele vai ver o teu testemunho, se você tem credibilidade, né? Se você é uma pessoa idônea, se você é uma pessoa prudente. A credibilidade é o que manda. O mau testemunho impede Jesus de operar. Por isso, irmãos, nós temos que ser muito cautelosos, né? A mulher, ela teve credibilidade, ela foi então e convidou os homens daquela cidade. Aí nós encontramos também agora um dom de missão. Essa mulher foi uma missionária. Vejamos bem que, como eu falei, não era uma mulher prostituta. Era uma mulher que as coisas não vinham dando certo na sua vida. Nós estamos num bom grupo aqui esta noite, tem muitas pessoas que em alguma área as coisas não vêm dando certo. Não é mesmo? Muitas das vezes nós somos atingidos por algum espírito demoníaco que passa a perturbar, perseguir, atormentar, prejudicar. E se nós darmos créditos, ouvido para esses espíritos imundos, que a Bíblia diz que ao derredor do crente, ao derredor do lar, ao derredor do trabalho, esses espíritos andam, né, tentando uma forma de prejudicar, uma forma de fazer você parar, uma forma de fazer você ficar triste, uma forma de você não pregar mais, uma forma de você não tocar mais, não cantar, não participar mais. É uma forma, né, que o diabo usa, mas a Bíblia diz, a Bíblia deixa bem grifado para nós, que enquanto esses espíritos malignos, eles estão aos redores, disse que ao redor, pertinho de nós, pertinho da nossa casa, pertinho da nossa fala, pertinho do nosso olhar, existem anjos direcionados por Deus com uma ordem para nos proteger, para nos guardar, para nos fortalecer, para nos abençoar, para cuidar de nós, da nossa família, do nosso ministério. Então, nesta noite é um motivo da igreja aplaudir, da igreja adorar, da igreja agradecer, da igreja louvar mais, da igreja orar mais, da igreja congregar mais, da igreja buscar mais o Espírito Santo, da igreja progredir, da igreja pregar missões, da igreja se ingressar em convidar novos jovens, novos instrumentistas, novas pessoas para tocar, cantar no grupo de louvor.